Muito bem, vamos então para envolvimento do consumidor. É um conceito, uma característica individual do consumidor que tem bastante relevância para a gente entender melhor o processo de decisão de compra. É a maneira como ele enxerga determinado tipo de produto e a gente consegue entender como se dá o processo, se demora mais, se demora menos e até mesmo o grau de, às vezes, de lealdade desse consumidor em relação a uma marca ou produto. Né? Vale lembrar que os slides relacionados a envolvimento também estão no Blackboard, né, para os estudantes da disciplina de comportamento do consumidor, ok? Então vamos lá, envolvimento do consumidor. Envolvimento, tá no slide dessa forma, é a relevância percebida pelo objeto para uma determinada pessoa, de acordo com as necessidades dela, com os valores dela e interesses pessoais dessa pessoa. Quando você acredita, quando você acha que aquele objeto é bastante relevante para você, né, a importância dele, o risco percebido embutido nele, né, é algo caro, é algo que vai te contar quem você é para os outros, né? Aí o envolvimento é maior. Quando eu tenho um produto mais simples, mais frequente, rotineiro, que pode até ser relevante sobre um certo aspecto, né, do dia a dia, mas não te traz, não te causa nenhum grande interesse, apenas você precisa comprar regularmente ele para suprir, né, alguma necessidade na tua casa ou necessidade pessoal. Então, exemplo, quando eu estou falando de detergente de louça, né? Detergente de louça, muitas pessoas não têm grande interesse, não fazem grandes pesquisas antes de ir para o supermercado comprar o detergente de louça. E mesmo diante da prateleira com as várias marcas, vai observar que marcas são aquelas, o preço delas e rapidamente tomar uma decisão. Não há por que perder tempo com um produto que você não tem tanto interesse, é apenas uma compra regular. Agora, o contrário, se eu estiver falando de um computador, né, de um notebook, talvez eu precise buscar mais informação, tem mais dinheiro envolvido, eu preciso entender melhor das marcas, a diferença entre elas, saber um pouco mais os detalhes antes de fazer a compra. Pelo menos para a maioria das pessoas, imagino que seja assim. Então, nesse caso, o envolvimento é maior. O nível de envolvimento, ele vai da completa falta de interesse de um lado até uma espécie de obsessão do outro lado, né? Nível de envolvimento zero, nível de envolvimento máximo. E nós estamos em algum lugar, dependendo do tipo de produto, em algum lugar nesse contínuo, nessa reta, né, em relação a praticamente todo tipo de produto. Isso é importante porque eu posso ter, em relação ao mesmo produto, eu posso ter baixo envolvimento e alguém que está assistindo esse vídeo tem alto envolvimento. Então, por exemplo, em relação a calçados, por algum motivo eu não faço grandes pesquisas, dou uma certa importância, mas não conheço todas as marcas, não tenho interesse de conhecer, quero resolver meu problema, um calçado para o dia a dia ou coisa parecida, né? Um tênis para correr, enfim. Mas para outras pessoas não. Para outras pessoas o envolvimento é alto, elas conhecem as marcas, né? Essa é uma característica do alto envolvimento, você tem uma informação maior sobre aquilo, você é um consumidor mais crítico sobre aquilo, porque você não aceita tudo que te falam, você fala, não, desculpa, mas essa marca é muito superior àquela outra, porque você tem um pouco mais de informação e aprendeu um pouco sobre aquilo. Quando é baixo envolvimento, geralmente você não tem essa informação, ou tem pouca, e mesmo assim muda de ideia com muita facilidade, porque aquilo não é tão importante para ti. Então, se o fato novo aparece, você fala, ok, vou considerar isso na próxima vez que for comprar, mas sem grandes alardes. Né? Então, o envolvimento é interessante. Se você pegar, tem um dos slides ali, que eu deixei para vocês, que ele tem até uma escala para medir, é o slide 51, ele tem uma escala para medir envolvimento. Então é bem legal. Se você pegar e preencher aquele slide, você consegue, no slide 50, você tem uma pontuação, e você consegue, por exemplo, sei lá, iogurte. Então você pode ver ali, o iogurte é importante para mim ou não é importante? Aí você vai preenchendo. Né? Você tem ali pelo menos 20 perguntas com escala de 7 pontos.
Se você fizer ali uma soma depois, eu posso conversar e detalhar isso melhor na sala de aula, você consegue saber o teu nível de envolvimento em relação a iogurte, aquele tipo de produto, né? O envolvimento, ele muda de acordo com uma série de fatores, né? O slide 49 mostra isso. Uma série de fatores fazem com que o seu envolvimento suba ou desça, ou seja, fatores pessoais, os teus valores. Tem gente que nos seus valores tem essa história da reciclagem, essa história do cuidado com a natureza. Se a pessoa carrega esses valores, automaticamente ela tende a ter mais envolvimento, um nível maior de envolvimento com produtos voltados que não afetem o meio ambiente. Ela está mais preocupada com isso, ela vê, ela percebe, ela presta atenção, ela quer saber sobre esse tipo de característica, né? Porque tem a ver com seus valores. Também pode ser fatores do objeto ou do estímulo. Você na verdade até nem gosta tanto daquele tipo de produto, não tem tanto interesse, mas de repente, sei lá, uma celebridade que você gosta muito fala daquilo, né? Esses dias eu estava numa aula na PUC, estava conversando sobre influenciadores digitais, e tem alguns tão amados que às vezes eles realmente conseguem abordar um tema, abordar um tipo de produto que as pessoas não estão muito ligadas, mas por conta deles elas passam o envolvimento sobe em relação àquele tipo de produto, né? E também pode ser fator situacional, uma certa ocasião. Ou seja, nós temos baixo envolvimento com guarda-chuvas, com baixo envolvimento com uma série de produtos, mas uma situação, por exemplo, imagine que você acabou de ter um filho. Você acabou de ter um filho. E aí, de repente, uma série de necessidades surgem. Um envolvimento sobe com uma série de produtos que até uma semana antes não havia um envolvimento alto. Então a situação pode fazer o envolvimento subir e descer com facilidade, né? Por causa de uma situação, de uma mudança na vida ou no contexto e por aí vai. Eu acho o conceito de envolvimento fantástico, porque a gente se comunica de maneira muito diferente quando é para um consumidor de baixo envolvimento. Ele não quer ouvir muito falar daquele produto, então ali o meu objetivo é outro. Ali eu quero realmente colocar a marca na mente do consumidor. Agora, quando eu tenho alto envolvimento, aí eu estou construindo imagem, aí é para valer, né? Não é só uma questão de ficar familiar, mas de mostrar, às vezes no detalhe, que eu sou uma marca, um produto, uma opção melhor para o consumidor, né? O nível de envolvimento do consumidor, ele muda bastante o processo de decisão de compra. Por exemplo, alto envolvimento, você busca muito mais informação. Baixo envolvimento, você quer resolver logo, né? Aquela história que eu mencionei antes. Tem alguém que, né, que é um tênis cheio de características, que é um tênis para várias situações, com vários componentes, design, etc. E tem gente que entra querendo um tênis, por favor, um tênis bonito, barato, com bom custo-benefício para o meu dia a dia, para sair usando daqui, né? Então, baixo envolvimento naquele caso. E no cara que está procurando com mais detalhes, com interesse maior, alto envolvimento, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, porque eu coloquei uma tarefa para vocês, uma tarefa individual para a semana que vem, né? Para postar até terça-feira, meia-noite. E essa tarefa individual vai pedir um pouco de reflexão. No teu caso, o que é que tu tem alto, o que é que tu tem baixo envolvimento? E esse negócio da estratégia, o que é isso? Isso vai precisar que talvez você, além de ver esse vídeo, possa olhar os slides, por favor, né? E possa ainda assim pesquisar um pouquinho. Pesquisar na internet ou pesquisar nos livros de comportamento do consumidor sobre envolvimento. Queria que você entendesse mais. Queria que você pudesse, na próxima aula, na semana que vem, debatesse comigo sobre envolvimento, de igual para igual. E soubesse, que não me enrolasse. Envolvimento do consumidor é bastante interessante. Tem um negócio que eu vou falar na próxima aula sobre envolvimento, que é rota central e rota periférica. Estratégias de comunicação diferentes de acordo com o nível de envolvimento. Será que você consegue pesquisar o que é isso? O que é rota central e periférica? Tomara que sim. Vejo você na próxima aula. Foi um prazer falar com vocês assim à distância para tentar deixar a saudade num nível
de envolvimento tranquilo. Tá bom? Até mais.